paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus, mais uma semana através do Lições Bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. A lição desta semana é a lição de número 5, que tem por título a lição desta semana, lição de número 5, estudaremos a respeito de que Jesus é Deus. Então, trataremos dessa lição de número 5, primeiro trimestre de 2025, o tema Jesus é Deus. A leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de João, capítulo número 1, versículos do 1 ao 4, depois versículos do 9 ao 14, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Leitura mostrando que Jesus é Deus. O texto áureo se encontra no primeiro versículo da leitura que fizemos, João capítulo 1, versículo número 1. No princípio era o Verbo, ou seja, no início de tudo, no início, era o Verbo. Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, o Verbo aqui significa a palavra. Significa Jesus. Então, no princípio era o Verbo, era a palavra, era Jesus. E o Verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus. E o Verbo, Jesus, a palavra, estava com Deus e era Deus. João, capítulo 1, versículo número 1. Na verdade prática, nos diz assim: a divindade de Jesus, ou seja, Jesus como Deus, está muito clara e direta na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus como Deus está muito claro na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada. Do início ao fim, está muito claro. Além de ser revelado no seu ministério terreno, além de ser claro na Bíblia Sagrada, foi revelado em seu ministério, no próprio ministério de Jesus, foi revelado ele como Deus.
além de ser revelado no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Ou seja, no ministério de Jesus deu para se perceber claramente que ele era Deus, através dos atributos que ele tinha, a qual nenhum homem na terra teve. Os atributos que Jesus, quando estava na terra, tinha. Por que isso? Porque Jesus era Deus. Lembra de Nicodemos capítulo 3? Nicodemos vai de noite até Jesus, chegando lá, começa a conversar com Jesus e Jesus corta logo o barato dele, como você já conhece a história, capítulo 3 de João. E quando Jesus revela para ele a verdade, quando Jesus diz para ele o que ele deve fazer para adquirir realmente o céu, que é ele ter que nascer de novo, ele chega inicialmente dizendo, olha, sabemos que o Senhor Jesus é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras, os milagres, as maravilhas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Claro que Nicodemos não estava dizendo que Jesus era Deus, mas ele estava mostrando que realmente Jesus tinha sobremaneira além do normal. Tanto era que para fazer o que fazia, devia estar realmente conectado com Deus e vindo de Deus diretamente. Nicodemos deixou claro. Significando que aquilo que Jesus fazia era justamente porque os atributos que ele tinha era realmente tremendo e extraordinário. Então, no ministério terreno de Jesus, na manifestação dos seus atributos e obras divinas, ficou claro que ele era Deus. Em diversas passagens podemos ver isso. Já partindo para os tópicos, nessa lição nós iremos mostrar na Bíblia Jesus como Deus, primeiro tópico. Iremos explicar a heresia do arianismo, essa heresia que realmente foi muito comprometedora. Então iremos explicar sobre essa heresia do arianismo, a tese, a doutrina, o ensinamento de Ário, esse bispo, sacerdote. E terceiro tópico, nós iremos apresentar as implicações do arianismo na atualidade, ou seja, nos dias de hoje. Partindo já para os tópicos. No primeiro tópico, nós iremos tratar sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus, ou seja, a Bíblia mostrando Jesus como Deus. Então, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. A Bíblia mostrando Jesus como Deus. No primeiro subtópico, nós temos Jesus, subtópico, na verdade, Jesus é Deus. Nesse primeiro subtópico, Jesus é Deus. Então, vejamos, o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Por que direto? Porque logo no início, capítulo 1, versículo 1 de João, já está dizendo, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus, esse verbo encarnado, ou seja, a palavra que se materializou em pessoa, Jesus em pessoa, se tornando homem, se tornando ser humano. Então, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus na terra. E agora também continua sendo Deus, porque, como vimos na lição passada, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, sendo Deus, mas não sendo Pai, mas sendo Filho. E o Espírito Santo também é Deus. Então, ao que Tomé, nós podemos vermos que é direto o Novo Testamento mostrando a divindade de Jesus. O próprio Tomé, no capítulo 20 de João, versículo 28, Tomé, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus se aparece a Tomé, se dirige a Tomé, depois de ressuscitado, Tomé não tinha visto, os demais tinham, e Tomé, naquela incredulidade, que só creria no que estavam falando que Jesus ressuscitou, se ele realmente visse com os próprios olhos e tocasse em Jesus. Aí Jesus se apresenta nessa oportunidade, se dirige a ele, e depois disto ele se prostra e ele declara
20 e 28 de João. Ele declara justamente essa afirmativa. Senhor, exclamação. Senhor meu, falando para Jesus, e Deus meu. Ou seja, crendo verdadeiramente. Então, 2:6 de Filipenses nos diz assim: mesmo existindo na forma de Deus, falando sobre Jesus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mais uma vez, Paulo falando do Senhor Jesus como Deus. Olha só, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Bem claro. Colossenses capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo. Ou seja, dizendo Paulo aqui aos Colossos que Jesus, que Cristo é Deus. Tudo na versão Nova Almeida atualizada. Mais uma referência, Tito capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus, quem? Jesus. E Salvador, quem? Jesus. Mais uma vez provando aqui que Jesus é Deus. Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 da segunda carta de Pedro. Pedro diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, mostrando que Jesus, ele é Deus. E a última referência, 1 João, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mostrando todas essas referências que o Senhor Jesus, ele é Deus. Não existe dúvida, não existe dúvida alguma na Bíblia Sagrada que Jesus é Deus. Que Jesus, quando estava na terra, ele era Deus, apesar de também ter sido homem. 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele era Deus quando viveu aqui na terra. João 1,14, a Bíblia diz: ele habitou entre nós e vimos a sua glória, ou seja, a sua majestade, o seu poderio, as suas extraordinárias obras que ele fez, sendo um homem, mas também sendo um Deus. No segundo subtópico, nós veremos aqui seus atributos absolutos, ou seja, que não mudam os atributos de Jesus, as qualidades que não mudam do Senhor Jesus. Os atributos são perfeitos, são perfeições próprias da essência de Deus, ou seja, são qualidades perfeitas e peculiar da própria natureza de Deus. E Jesus tinha essa essência, Jesus tinha essa peculiaridade, que era justamente atributos esses absolutos e incomunicáveis, que era a exclusividade dele, do Espírito Santo e também de Deus. Jesus tinha essa exclusividade, esses atributos absolutos e incomunicáveis,
ou seja, que pertencia, era pertencente a ele, aonde o ser humano não tem esses atributos. Que atributos são esses? Que qualidades são essas? A onipotência. Jesus tem a onipotência. O que é a onipotência? A onipotência é justamente ter todo o poder. Ser todo poderoso. E Jesus tem esse poder tremendo, que a gente podemos vermos aqui em Mateus capítulo 28, vou ler essa referência, versículo número 18. 28 e 18, Jesus disse assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele tem todo o poder. Todo o poder. Jesus, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Mateus 28 e 18. Apocalipse capítulo 1 e versículo número 18 de Apocalipse capítulo 1, versículo número 18, assim nos diz a palavra de Deus. Olha só. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Só alguém todo-poderoso que tem realmente esse domínio. Foi morto, mas reviveu. Só alguém todo-poderoso para vencer a morte. Qual foi o ser humano que venceu a morte? Nenhum, a não ser o Senhor Jesus. Jesus, ele venceu a morte. Então nós podemos ver os atributos da onipotência. É aquele que tem todo o poder, aquele todo-poderoso. Jesus era esse todo-poderoso. É o atributo que ele é eterno. Isaías 9, versículo 6. A Bíblia diz que ele é Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade foi criada por ele. Miqueias capítulo 5, versículo número 2. Também nos traz essa menção de que Jesus é eterno. E Hebreus capítulo 13 e versículo 8, a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é eterno. Então os atributos aí da onipotência do Todo-Poderoso Senhor Jesus, ele é eterno, ele é onipotente, ele é eterno. Isso indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Ou seja, antes de criar todas as coisas a qual nós percebemos, conforme Gênesis capítulo 1, Deus criou no princípio tudo, todas as coisas. Eu, você, os animais, as plantas, a terra, os astros, tudo Deus criou. E antes de criar todas as coisas, ele já existia. Por quê? Porque ele é eterno, o Senhor Jesus. Então, os atributos do Senhor Jesus da onipotência, o próximo atributo aí, nós temos aí a onipresença. A onipresença, Mateus capítulo 18, versículo 20, 28 e versículo número 20. Né? 18 e 20 de Mateus, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Ou seja, ele é onipresente, ele está ali presente. Mateus 28, versículo 20, ele deixou claro para os discípulos, dizendo que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim de tudo aqui na terra, eu estarei com vocês. E na eternidade, para sempre, também com vós, convosco. Então, o atributo da onipotência, o atributo da onipresença é
o atributo da onipresença é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa que ele é onipresente. O Senhor Jesus é onipresente. E o terceiro atributo, grandioso aqui, é a onisciência. Onisciência porque ele sabe todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Então ele sabe tudo. Nada foge do seu saber, do seu conhecimento. Ele sabe tudo. Então Jesus ele possui esses atributos. Jesus ele possui esses atributos. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deixa eu ler uma referência para corroborar com o que nós estamos falando. Em João capítulo número 16, versículo número 20. João capítulo número 16, versículo 30, perdão. 16 e 30 de João, nos diz assim, 16 e 30 de João. Agora conhecemos que sabes tudo, e não necessitar de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Os discípulos falando para o Senhor Jesus. Agora conhecemos que sabes tudo. Quem? Jesus. E não necessitar de que alguém te interrogue, que alguém te pergunte, que alguém te diga, que te informe. Por quê? Porque ele é onisciente. Onisciente. Ainda em João capítulo 21, versículo 17, nos diz assim: disse-lhe terceira vez, Jesus dizendo: Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus perguntou a Pedro, que é Simão, por 3 vezes, e na terceira vez, Jesus disse-lhe terceira vez: Simão, amas-me? Simão, filho de Jonas, amas-me? Uma pergunta. Simão, que é Pedro, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Porque realmente ele sabe tudo. Então, esses atributos são atributos que o Senhor Jesus tem. Por quê? Porque ele era Deus e ainda continua sendo Deus. Onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, tem todo o poder, é todo poderoso. E onisciente, sabe tudo, sabe todas as coisas. Passado, presente e futuro. O ser humano não sabe, não é porque não é onisciente. Até o próprio diabo não sabe tudo, porque ele não é onisciente. Até o próprio diabo, ele não é onipotente, ele não é todo poderoso, ele tem poder, mas ele não é todo poderoso, porque acima dele está Deus, Jesus, o Espírito Santo e até mesmo o servo de Deus, cheio de Deus, tem total poder para expulsar o diabo da vida de uma pessoa. Ou seja, também tem poder além dele. Deus estando na vida dele. Então são qualidades que realmente provam que Jesus é Deus. Segundo tópico. No segundo tópico,
trataremos sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. A heresia que nega que Jesus é Deus. A heresia que nega a divindade de Jesus como Deus. Veremos nesse tópico. E essa heresia que nega Jesus como Deus, nega a divindade de Jesus, é a heresia que nega a divindade de Jesus. E essa heresia foi formalizada, foi difundida, subtópico número 1, pelo arianismo. Arianismo. E o que é o arianismo? O arianismo foi uma heresia cristã que surgiu no século IV depois de Cristo e que negava a divindade de Jesus Cristo. A doutrina arianista foi desenvolvida por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. O arianismo negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, que fosse igual. Então o arianismo negava que Jesus não era da mesma substância de Deus, ou seja, não era igual a Deus. Não era igual a Deus. Para os ários, os arianistas, Jesus era o Filho de Deus, mas era distinto e inferior ao Pai. Ou seja, Jesus era Filho de Deus, para o arianismo, sim, mas ele era distinto do Pai. Ele era distinto do Pai, ele era inferior, ele era, não era Deus, mas ele era inferior a Deus. Vejamos. As principais características do arianismo foram a negação da Trindade, ou seja, negando a Trindade. Que Trindade é? Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Negando essa Trindade. A negação da coigualdade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, que Jesus não é igual a Deus. Que Jesus não é igual ao Pai. Então eles negavam essa coigualdade, que Jesus e o Pai não eram iguais, eram diferentes. A crença de que Jesus foi feito do nada e não era eterno, ou seja, que Jesus não é eterno, ou seja, que Jesus passou a existir depois que veio a esse mundo. Antes de vir ao mundo, Jesus já existia. Agora, como homem, ele teve que vir na forma humana. E para isso ele precisou da portadora, a Virgem Maria. Então, a crença de que Jesus era um Deus inferior, mas superior a todas as criaturas. Então, eles criam, o arianismo cria dessa seguinte forma. E essa heresia foi refutada no Concílio de Nicéia por maioria absoluta de votos. Ou seja, a maioria votaram contra essa heresia. Então, nós temos aqui no subtópico número 1, o arianismo, como já fizemos aqui as missões. Então, os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas. E os ebionitas eram um grupo de cristãos judeus que viveram no primeiro século da era cristã, da nossa era. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas que não era divino. Eles acreditavam que Jesus era o enviado de Deus,
mas que ele não era Deus. E que Jesus ele foi crucificado e ressuscitado como homem. Era a crença dele, que é equivocadíssima. Jesus, ele era Deus. Então, os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, esse grupo de judeus que viveram no primeiro século da era cristã. Seguido pelos monarquianistas dinâmicos. Foram outro grupo, os monarquianistas, que era uma corrente teológica que defendia a unidade de Deus, opondo-se à doutrina da Trindade. Mais ou menos a mesma ideia dos ebionitas, mais ou menos a mesma ideia do arianismo. Então nós podemos vermos aqui que os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, foram os monarquianistas dinâmicos, mas apesar desses grupos, a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja cristã, da igreja do cristianismo, da igreja do povo de Deus, mas a principal heresia que abalou, o principal herege que abalou foi esse movimento arianista. Por quê? Porque abalou os fundamentos da igreja. E qual é os fundamentos da igreja cristã? O fundamento da igreja cristã é Cristo. E o arianismo vinha justamente mostrando que Cristo não é Deus. E se Cristo não é Deus, então era um abalo ao fundamento da igreja. Por quê? Porque a igreja está fundada em Cristo. Cristo é o fundador da igreja. Além de Cristo ser o fundador da igreja, ele é realmente aonde inspira os fiéis. Hebreus capítulo 12, versículo número 2, ele diz: olhai para mim, pois sou o autor e consumador da vossa fé. Então, o fundamento da igreja é Cristo. E se o arianismo, como foi de fato, vinha negando este fundamento, tirando este fundamento, então estava tirando a salvação de jogo, de posse das pessoas. E tirando o Salvador, não existe salvação. Estão todos perdidos. Estão todos correndo em vão. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Por quê? Porque o arianismo vinha justamente negando Jesus como Deus. Negando Jesus como Deus. Então o termo arianismo vem de Ário, esse presbítero de Alexandria do Egito. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318, ou seja, o terceiro século, nossa era cristã. Então ele negava a divindade de Cristo, ou seja, que Jesus não era Deus, e o considerava como um Deus de segunda categoria. Um Deus de segunda classe. Um Deus falso. Então ele vinha negando a divindade, ou seja, Jesus não sendo Deus, que Jesus não era Deus. Então Ário rejeitava a eternidade do Verbo, ou seja, de que Jesus não existia antes de ter vindo,
a terra. Embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai. Então ele rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse que sua existência antes da encarnação, ou seja, antes de ter vindo, recusava que ele, o Senhor Jesus, fosse eterno com o Pai, insistindo na tese que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Primeira criatura de Deus, segundo o arianismo, foi o Senhor Jesus. Não foi. Jesus não foi criado, porque ele já existia. Mas ele não veio à Terra, ele foi gerado. Mateus capítulo número 1, versículo 18 e versículo 20, ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então a palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Ou seja, na eternidade não existia. Jesus, ele sempre existiu. Sempre existiu. Para vir à Terra, ele veio na forma humana. Antes ele era o Verbo, ou seja, a palavra. Ele era espírito. É o que João vem tratando aí. Ele era a palavra, ele era espírito. A palavra é material? Não é. A palavra é espírito. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Por quê? Porque é espírito a palavra de Deus. Então vejamos que houve tempo que o Verbo não existia. A palavra, o Verbo, o Senhor Jesus, sempre existiu. Sempre existiu. Para isso, para encarnar Deus, 3,16, Deus enviou. Enviou de onde? Do céu. Do céu. Tudo foram criados. Os anjos foram criados de estrelas, sol, lua, terra, mar, astros, plantas, animais, de todas as espécies, terrestre, marinho, celeste. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus, ninguém criou Deus, ninguém criou Jesus, ninguém criou o Espírito Santo, já existiam. Tudo passou a existir, João capítulo 1, a partir deles, não antes deles. Passou a existir a partir deles, depois deles, não antes deles. Porque antes deles, Deus, Jesus e Espírito Santo, antes da Trindade, não existia. Não tinha como ter alguém para criar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus deixou claro em João 1, por volta do versículo 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. E deixa claro, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada existiria sem ele. Tudo existe a partir dele. Subtópico 2, suas explicações de quem? O arianismo. Porque eles defendem essas teses, essas heresias, na verdade. Olha as explicações deles. Do arianismo, né? Esse movimento, esse grupo. O Ário e seus seguidores, ou seja, o arianismo, pensavam as escrituras aqui e acolá, pensavam
as Escrituras, buscavam nas Escrituras algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças, ou seja, tirando a divindade de Jesus, negando a divindade de Jesus, negando a consubstanciação de Jesus com o Pai, ou seja, sendo igual ao Pai, sendo igual a Deus. Por exemplo, em Provérbios capítulo 8, eles se fundamentavam aqui, em versículo 22, na Septuaginta, que está escrito assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbio 8, 22. Então usam para dar sustentação às suas heresias, isso aqui que é um equívoco. Olha só, Colossenses 1:15, eles interpretam assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, usa esse texto para dizer que Jesus foi a mais sublime criação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Mas interpretam assim. Olha só. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Com isso, ignora todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Como João 1, versículo número 1 ao 3, nos mostra. João 1 ao 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eles ignoram tudo isto, claramente aqui mostrando que Jesus é Deus, mas eles ignoram tudo isto. O arianismo ignora tudo isto. Pura heresia. Então, subtópico número 3. Como solucionar a controvérsia? Que controvérsia? O que o arianismo usa, refutaremos, ou seja, esclareceremos. Então, a tradução criou de Provérbio 8:22, que o arianismo usa como base, e lá diz assim que ele criou, Provérbio 8:22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, que significa obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, no original grego é baran, como em Gênesis 1:1. E criou Deus, e no princípio criou Deus tudo. Então o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim, que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra protocos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É isso que 1:15 de Colossenses está dizendo. Que Jesus encarnado, quando se fez homem, quando se fez ser humano, ele tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, ou seja, daquilo que não se conseguia ver, Deus invisível pôde ser visto através de Jesus, o Deus humanizado. Então, tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus
baseado em João 17:3, é o mesmo que conhecia Cristo em virtude da unidade na natureza do Pai e do Filho. Como João 10:30 diz, eu e o Pai somos um, declarou o Senhor Jesus. Então, é claro aqui que Jesus é Deus e que a heresia arianista, do arianismo, diário, esse presbítero de Alexandria, é uma heresia. Terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. O que implica essa tese, essa doutrina do arianismo nos dias de hoje, na atualidade? Então, no subtópico número 1, nós temos aí implicações, tópico 1, do arianismo na atualidade. Subtópico 1, a tradução do Novo Mundo. Novo Mundo vem aí da Torre de Vigia, né? O tratado aí utilizado pelos Testemunhos de Jeová, tradução, aonde a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo, que é o caso do uso aí dos Testemunhos de Jeová, que usa essa tradução aí do Novo Mundo, né? Onde eles mudam o texto para justamente negar a deidade, a divindade, negar de fazer a negação de Jesus como Deus. Então, trata-se de uma versão tendenciosa. Qual versão? A versão do Novo Mundo. Esse livro, esse Novo Testamento aí, dado pelos Testemunhos de Jeová. Então, eles negam, quem lê vai ver que verdadeiramente está negando Jesus como Deus. Então, trata-se de uma versão tendenciosa, ou seja, propositalmente, tendenciosamente, malignamente, negando a Cristo como Deus. Olha só, vejamos alguns exemplos de suas falsificações. Quais suas falsificações? De textos já traduzidos no Novo Mundo, nessa tradução do Novo Mundo, que é utilizado pelo Testemunho de Jeová em especial. Por exemplo, em João 1:1, e a palavra era um Deus. E a palavra era um Deus. Então, aqui está mudando completamente o texto, o contexto. Olha, João, capítulo 1, nos diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa parte aqui, última do versículo, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus, ou seja, e a palavra era Deus, eles colocaram aqui na tradução, e a palavra era um Deus, tem diferença, e a palavra era um Deus, para o que diz a própria versão, e o verbo era Deus. Então muda completamente. Completamente. Ó, Deus com D minúsculo. E o verbo e a palavra era um Deus. Com Deus, Deus com um D minúsculo. Visto que o texto correto é, e a palavra era Deus, ou seja, e o verbo era Deus, ou e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus, como está escrito aqui, acabei de ler aqui na Bíblia Sagrada. E o verbo era Deus, ou e a palavra era Deus. Então eles mudaram, e o verbo e a palavra
eles colocaram. Era um Deus. Tem diferença grande. O texto sagrado declara, Tito 2:13, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 1:1. Essas passagens falam textualmente, ou seja, exatamente no texto, que Jesus é Deus. Tanto 1:1 de 2 Pedro, como Tito 2:13. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus, Tito 2:13, no certo diz assim, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus é Deus. Aí na tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador. Ou seja, tiraram, mudaram completamente do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando do, como que fosse duas pessoas. Mudaram o texto sagrado acrescentando do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Porque no grego não existe do. E quando eles colocam do, é justamente para separar Deus de Jesus. Ou seja, de Jesus como Deus. Por isso que eles acrescentaram do, para desmerecer o Senhor Jesus como Deus. Subtópico número 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles, os movimentos orientais, nenhum deles, são muitos os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Para eles não existe trindade. Os movimentos orientais, para eles não existe trindade. Não existe a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que movimentos orientais são esses? Hare Krishna, que nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Ao Hare Krishna, nem acredita que Jesus seja o Salvador. Olha só que aberração. Pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual. Hare Krishna vê Jesus como um mero guia espiritual. E uma das inúmeras encarnações de Krishna. Pois eles acreditam na encarnação. Morre e se encarna. Como o espiritismo também. Então eles não veem Jesus como Salvador, não acreditam em Jesus como Salvador, mas como um guia espiritual. Ou seja, como um bom guia, como um bom orientador religiosamente. Jesus, sim, era um bom guia, mas além de guia, que conduzia, ele também era o Salvador. E é ainda hoje. Como guia, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Como Salvador, ele disse, deixou bem claro, que todos quanto vier a ele, ele salva, ele não rejeita, ele não lança fora. 6:37 de João. Outros grupos
orientais. Nós temos aí o Alcorão, o Jesus do Alcorão, na verdade, é um mero mensageiro. Para o Alcorão, o que é o Alcorão? É a Bíblia do islamismo, a Bíblia dos muçulmanos. Então, no Alcorão, Jesus lá registrado lá é um simples mensageiro. Simples mensageiro. Um simples pregador. No Alcorão, Jesus não é reconhecido como Deus. No Alcorão, Jesus nem como Filho de Deus é reconhecido. Nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Olha o que o Alcorão diz. Por isso que existe toda aquela loucura no islamismo. Porque não estão com a mente aberta, mas sim fechada. Pois o Deus desse século, que é o diabo, cegou seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, as religiões reencarnacionista, que se reencarna, recusam a deidade absoluta de Jesus, recusam Jesus como Deus. A sua ressurreição dentre os mortos, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, eles recusam e não reconhecem a sua singularidade. Ou seja, a diferença que Jesus foi aqui nesse mundo. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. É o que Jesus é para eles. Não passa de mais um médium. Que coisa. Ou um dos grandes mestres e filósofos. Jesus é reconhecido para eles como um bom orador, filósofo. Quando você vai olhar esses filósofos que temos por aí, teve realmente na Grécia Antiga muitos filósofos bons. Dá até para se aproveitar muita coisa. Mas quando levado ao espiritual, pouca coisa se aproveita. Pouquíssimas, raríssimas coisas. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Porque em Jesus habita corporalmente todo o poder, toda a plenitude, toda a divindade. É o Deus em forma humana, é o Deus humanizado. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Jesus é Deus. Não há como contestar Jesus como Deus. É incontestável. Não dá para entrar em debate, alguém querer provar que Jesus não é Deus. Com tamanho poderio que ele teve e tem. (17 e 27 de Mateus). (17 e 27 de Mateus) nos diz assim: mas para que os não escandalizemos,
Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca, encontrarás um estate, toma-o e dá por mim e por ti, pagando tributo aqui. Jesus foi cobrado, os discípulos foram cobrados, Pedro foi cobrado tributo, falou para Jesus, Jesus mandou, vai lá no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, lá tem um estate, uma moeda. É suficiente para pagar o meu imposto e o teu imposto. Vai lá e paga. E quando o discípulo foi lá, pescou, realmente tinha. Isso prova inegavelmente de que Jesus é Deus. Porque sabe todas as coisas. O arianismo é uma grande ameaça, existente ainda na atualidade, através de muitos movimentos orientais que perturbam a fé cristã. Então, aqui nós encerramos a nossa aula bíblica. Essa aula é realizada toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus aqui em Terra Pelada, Rio Grande do Norte, a partir das 19 horas. Você, sua casa, sua família são os nossos convidados, em nome de Jesus. Participe e seja abençoado, tire suas dúvidas e assim, interagindo, você poderá crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber em primeira mão a cada semana, a cada publicação que assim eu publicar, você recebe em primeira mão a notificação mostrando que já está no canal uma nova publicação. Curta, comente, compartilhe, conte com a sua colaboração. E você que ficou até o fim, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e a paz do Senhor.